Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Priscila Doroshi e nesta edição do Alesp em Pauta vamos falar sobre segurança no trabalho. Como prevenir acidentes? Dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho mostram que 15.900 pessoas morreram no Brasil em acidentes do trabalho de 2016 a 2022. Segundo o levantamento, houve um aumento de 25,4% nos óbitos no período. 2.265 pessoas em 2016 para 2.842 em 2022, o último ano com dados consolidados. Aqui na Alesp temos a campanha Abril Verde, que reforça essa conscientização de cuidado no ambiente de trabalho. Servidores atuam no bem-estar de funcionários e visitantes. Para falarmos sobre o assunto, conversamos de forma remota com o Dr. Felipe Monteiro Felício, médico do trabalho. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Alesp em Pauta. Muito obrigado pelo convite e vamos falar sobre o tema bem importante. E também recebemos de forma remota a doutora Raquel Fabiana Câmara Grieco, advogada especialista em Direito do Trabalho. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Vamos falar do assunto extremamente relevante. Vamos sim. Doutores, eu já começo perguntando aos senhores o que pode ser considerado acidente de trabalho, doutor? Então, o conceito de acidente de trabalho, né, qualquer lesão que esteja relacionada ao trabalho, desde o trajeto até no local de trabalho, e aí é muito discutível se ele tem que ser uma ação que afaste o colaborador, ou seja, que o colaborador ele não consiga exercer sua capacidade elaborativa ou não. Então, nós podemos falar sobre acidente do trabalho, que a gente fala típico, que é um acidente que aconteceu durante o exercício do trabalho. Existem acidentes de trajeto, que é o trajeto de ida e de vinda do ambiente de trabalho, e também um pouco mais a fundo de doenças ocupacionais, que seriam doenças relacionadas ao trabalho. Então, eu diria que seriam essas três linhas que estariam muito atreladas ao conceito de acidente do trabalho. Doutora, o que mais chega para a senhora, com a sua experiência como advogada, em acidentes relacionados ao trabalho, ao ambiente de trabalho? As questões que mais chegam são as questões de lesões na coluna, lesões nos braços, nas pernas, e muitas vezes existem as dificuldades de provar no ambiente de trabalho que a doença foi causada naquele ambiente, né? Então, o nosso grande desafio é proteger o trabalhador nesse sentido. Doutor, essa questão que a doutora citou, a dificuldade de provar, quando o colaborador da empresa chega no seu consultório com algum acidente de trabalho, ele precisa levar um comprovante, um atestado, enfim, para a empresa, para se caso eventualmente ele precise aí desse afastamento, seja comprovado isso, né? Então, assim, tem diversas formas de você evidenciar um acidente do trabalho, né? Porque, por exemplo, se aconteceu o acidente, eu estou, por exemplo, no momento, eu não estou em fábricas, mas assim, quando eu trabalhei muitos anos em fábricas, o colaborador chega trazido por algum gestor ou algum colega, relatando que aconteceu um acidente dentro do local de trabalho, que seja numa máquina, seja andando dentro da fábrica, naturalmente você já pode classificá-lo como um acidente de trabalho. Existem, como falei, assim, outras formas de classificação, porque quando a gente fala de acidente de trabalho, nós temos que estar muito claro que tem que estar atrelado ao trabalho. Então, algumas vezes o colaborador chega, por exemplo, ele fala que teve entorse no pé, por exemplo, numa sexta-feira, e só na segunda-feira ele passa com o médico. Como é que eu vou ter uma evidência clara de que isso foi um acidente do trabalho? Ele pode também ter se machucado no final de semana. Então, por isso que eu reforço a importância também do colaborador, quando acontecer alguma coisa, alguma lesão, no momento que ele estiver trabalhando, que ele já busque, no caso se a empresa tiver, um serviço de saúde para já sinalizar a ocorrência, para não ter essas discussões, até porque uma das ações que nós temos que fazer no acidente de trabalho é abrir um comunicado de acidente de trabalho, uma CAT. E essa CAT, o que a lei preconiza é que normalmente ela seja aberta em até 24 horas do ocorrido.
Então, por isso que a importância de, quando acontecer uma situação como essa, já buscar o serviço de saúde da empresa para poder ser classificado como acidente de trabalho. Doutor, o que a gente pode classificar, detalhando mais como acidente de trabalho, e quais são os acidentes mais comuns? Então, os acidentes de trabalho, como eu falei, né, no início, né, é muito o acidente típico, como eu falei, poxa, estou trabalhando, de repente eu tive uma marretada no meu dedo. Isso é um acidente típico, estava trabalhando e machuquei minha mão. Existe o de trajeto, então estou a caminho do trabalho, estou retornando do trabalho, e como eu falei, as doenças ocupacionais, por exemplo, perda auditiva, que a gente chama pneumoconiose, que são doenças respiratórias atreladas a sílica, amianto, etc. Então, esse é o conceito muito claro de acidente do trabalho. As causas mais comuns, que pelo menos assim, varia muito de modelo de negócio, né? Se nós formos falar de, por exemplo, construção civil, são quedas da própria altura, ou queda de trabalho em altura, lesões em mãos, principalmente falando de manufatura. Também tem as lesões por esforços repetitivos, né? Aqueles trabalhos que as pessoas fazem movimentos repetitivos. Então, por isso que eu falo que, assim, tem diversas acidentes de grande prevalência, mas assim, pensando no Brasil, a principal causa mesmo são, por exemplo, lesões em membros superiores, né, que a gente fala, mão, cotovelo e ombros, e principalmente quedas, escorregões, então acho que isso seriam as causas mais comuns de acidente do trabalho. Doutora, aí nesse sentido entra aí o papel muito importante do advogado especialista em direito do trabalho para orientar o funcionário, né? Até mesmo nessa questão que o doutor explicou bem do CAT, de não preencher a documentação, não procurar o serviço de saúde no tempo adequado, hoje estipulado como 24 horas. Exatamente. Essa é uma grande dificuldade, porque geralmente quando acontece um acidente dentro da empresa, nós sugerimos que o funcionário procure o superior imediato e a partir desse momento seja emitido o comunicado do acidente de trabalho, né? E muitas vezes a empresa não emite, até por uma questão de se proteger. Então, ele precisa ser afastado com prazo mínimo de 15 dias. Então, se passou de 15 dias, ele precisa ser afastado, e aí vem os direitos que ele pode receber em decorrência desse acidente. Então, até por isso, dificilmente as empresas emitem esse comunicado, porque acaba dificultando muito a vida do trabalhador, né? Ele acaba voltando a trabalhar doente ainda, e depois ele pega um outro afastamento, não chegando a permanecer afastado acima do prazo de 15 dias. Então, isso acaba diminuindo, reduzindo essa questão dos direitos trabalhistas desse trabalhador. Doutor, e nessa questão, nesse sentido que a doutora explicou, no momento que o funcionário ele volta a trabalhar doente, o quadro de saúde se agrava, prejudicando ainda mais tanto o colaborador, que é, no caso, o paciente, quanto a própria empresa, né? Porque possivelmente vai ter que afastar esse colaborador por um tempo maior do que o previsto ali de 2 semanas. Isso nós temos uma grande dificuldade, né, de, por exemplo, esse conflito do tempo de recuperação, né? Você tem, acho que quando a gente fala de saúde, nós estamos falando de fatores de doenças multifatoriais. Então, assim, colaboradores diferentes com uma mesma lesão têm recuperações em tempos diferentes. E existe, assim, muitas empresas trabalham nesse mecanismo assim, o colaborador está afastado, ele está me trazendo prejuízo e eu preciso que ele volte o mais breve possível. Então, o nosso papel como médico do trabalho, né, é sinalizar, como eu falei, é ser médico e estar relacionado ao trabalho. Então, ter esse olhar de falar, olha, ele não está apto ainda para o retorno ao trabalho, ou mesmo restringir o trabalho dele. Muitas vezes nós temos que realizar uma restrição do trabalho. Olha, dentro do escopo de trabalho dele, ele consegue realizar este trabalho nesse processo de recuperação que ele está no momento. Então, eu vou deixá-lo com essa restrição por um determinado prazo e vou acompanhando o tratamento dele em paralelo, acompanhando, direcionando, orientando, se necessário solicitando exames complementares, entrando com medicações, para ele poder sim voltar de uma forma segura e saudável. Acho que o nosso papel como médico do trabalho é sempre ter esse olhar da segurança e da saúde do colaborador. Doutor, nesse sentido, qual é a quantidade média de acidentes de trabalho que a gente tem no Brasil? A gente pode
ter um número específico por dia, por semana? Como é que é feito esse cálculo? E quais são esses acidentes? A gente já adiantou um pouco, né, na sua explicação anterior. Qual a gente pode dizer que é o principal acidente de trabalho no Brasil? Então, no Brasil, né, nós temos o Brasil tem um grande problema que também é a subnotificação de acidentes. Então, o que eu quero dizer? Muitos acidentes não são notificados. Então, eu falo sempre assim, os dados do Brasil, eles não são muito fidedignos. E aí, por diversos motivos, né, dos mais diversos motivos. Mas, assim, se eu não me engano, os últimos dados falam em torno de, se não me engano, 2023, falando em torno de 400 mil acidentes. Então, assim, são muitos acidentes, e como eu falei, assim, desde acidentes complexos, com lesões severas, com até chegando a óbitos, até lesões, que eu diria assim, mais simples, como eu falei, uma torção no tornozelo, mas, assim, os mais comuns que nós vemos são acidente de queda, como eu falei, queda da própria altura ou queda de uma altura acima de 2 metros, de prensamento de mãos, principalmente, assim, dependendo, principalmente quando nós estamos falando de fábricas, de manufaturas de maneira geral, são muito prensamento de mãos, choque. Então, muitas vezes o colaborador que trabalha com eletricidade, ou trabalha em empresa de energia elétrica, acaba tendo muito essa parte dos acidentes relacionados à energia elétrica. E também algumas empresas que trabalham com produtos químicos, intoxicações, né, de cair produto no olho da pessoa, na pele. Então, assim, olhando o panorama do Brasil, apesar da subnotificação, eu diria que essas são as principais causas de acidente dentro do Brasil. Doutora, nesse sentido que o doutor deu esses exemplos, quando a senhora pega um cliente, uma pessoa que tem um tipo desse acidente, até no caso mais grave, uma intoxicação, que não pode retornar ao trabalho, precisa ficar afastado por mais tempo, ou até mesmo se tem uma idade mais avançada ou não, por uma aposentadoria por invalidez, quais são os direitos nesse sentido de um trabalhador se a gente utilizar esses exemplos? Veja, quando acontece um acidente, é o que o doutor falou, existem diversas questões para você avaliar o que ocorreu e quais são as medidas que serão aplicadas naquele caso. Então, vai variar muito. Realmente, a construção civil é onde existe o maior número de acidentes, né? Principalmente pela falta do uso de equipamentos de segurança. Os empregados da construção civil costumam ter uma grande resistência ao uso desses equipamentos. Tem também a questão de ter, na construção civil, muitos objetos cortantes, e a falta desses equipamentos faz com que esses trabalhadores fiquem mais suscetíveis a essa questão do acidente, causando esses acidentes que podem levar a vários tipos de indenização. Pode ser, a gente pode entrar com uma aposentadoria por incapacidade permanente, mas também podemos entrar com auxílio doença, um auxílio acidente, depende muito do caso. E nesses casos, os direitos são a estabilidade por 12 meses, né? O empregado tem direito a essa estabilidade. Caso a empresa pague o plano de saúde desse trabalhador, ela deve manter esse pagamento desse plano, e dependendo da gravidade, ele tem direito à indenização por danos morais, danos estéticos e também danos materiais, se ficar comprovado que ele teve prejuízos financeiros nesse sentido, né? Então, a gente avalia caso a caso, mas geralmente esses direitos devem ser garantidos. Doutores, a pandemia trouxe essa modalidade do home office, e esses acidentes que acontecem em casa, eles são considerados acidentes de trabalho no momento em que a pessoa está nesse horário? Como comprovar? A gente pode considerar um trabalhador de home office que tem um acidente como um acidente de trabalho? Sim, podemos considerar, porque, na verdade, a CLT diz que não se distingue esse trabalho realizado no estabelecimento do empregador ou no domicílio do empregado. Desde que esteja caracterizada a relação de emprego, não há diferença entre estar trabalhando dentro das dependências da empresa
ou estar trabalhando no seu domicílio. Então, a empresa precisa garantir que no domicílio do empregado existam as mesmas condições que ele tenha na empresa. Então, ela precisa prever, instruir esse empregado, ela precisa preparar o ambiente de forma que ele esteja protegido, né? Então, essa estação de trabalho dele deve ter os mesmos padrões da empresa, de forma que não ocorram esses tipos de acidentes, né? Então, são considerados, sim, tanto a pessoa que trabalha em casa, quanto a pessoa que trabalha na empresa, ela tem os mesmos direitos. Então, se acontecer, tanto na empresa, quanto em home office, quanto no percurso, como bem disse o doutor, é garantido que a pessoa terá direito a receber um benefício por acidente de trabalho. Doutor, e nesse caso do home office, o colaborador ele não vai ter um serviço de saúde da empresa, no caso, para procurar. Então, qual é a orientação nesse sentido? Procurar uma orientação médica, uma consulta, um hospital de emergência? A abertura de CAT, né, apesar de nós falarmos muito sobre o médico do trabalho, a saúde da empresa, ela pode ser aberta não só pelo médico do trabalho. Um médico, por exemplo, de um pronto atendimento, se ele verificar e se ele julgar que realmente tem uma correlação com o trabalho, como a Raquel falou, né, o colaborador está trabalhando em casa, de repente se lesionou e procurou um serviço de saúde. Esse médico do pronto atendimento, ele pode emitir uma CAT relatando o que o colaborador contou para ele. Se ele entender que a lesão condiz com o que o colaborador relatou, ele pode realizar essa abertura de CAT e ter todos os direitos, como a Raquel sinalizou aqui na conversa, como qualquer outro acidente. Então, esse ponto do home office realmente é muito desafiador, ele foi muito desafiador para nós na pandemia, né, de como falar que aquele acidente foi relacionado ao trabalho, né, foi no horário de trabalho, foi realmente muito desafiador, e esse trabalho muito de fornecer os equipamentos melhores, um trabalho de ergonomia na residência, foi um grande diferencial que nós passamos aí, principalmente durante a pandemia. Doutor, no seu caso como médico do trabalho, quais são os principais desafios no dia a dia? Porque os senhores trabalham para a empresa, mas também trabalham a serviço muito do colaborador, né? No auxílio ali, no atendimento. E quais são os principais desafios e o que um médico do trabalho ele precisa saber acima de tudo? Eu falo que a medicina do trabalho, ela mudou muito nos últimos anos, né? Eu já tenho mais ou menos 12 anos de formado como médico do trabalho, né? Hoje até eu exerço uma cadeira muito mais de gerente de saúde, então uma cadeira de liderar até times de médicos do trabalho. E eu falo que, assim, você tem 1000 desafios. Você pode ser, como eu falei, desde ser um gerente de saúde, trabalhar também o bem-estar, a experiência do colaborador, ou mesmo um médico do trabalho de uma empresa, um médico do trabalho de uma clínica, uma consultoria. Mas o que eu falo que é comum a todos eles é a base, é o sustentáculo, é o alicerce da medicina do trabalho, que eu falo que é muito atrelado a legislações, a parte do direito trabalhista, como a Raquel tem assim maestria no falar. É muito importante o médico do trabalho ter os conceitos muito claros, ter um conceito muito claro sobre o trabalho em si. Eu falo que não, o médico do trabalho que ele entra na empresa e fica só no consultório, é melhor ele escolher outra especialidade, porque médico do trabalho, como o próprio nome diz, ele tem que estar no trabalho, ele tem que estar onde o colaborador está, ele tem que entender o que o colaborador faz, a rotina do colaborador, ele também tem que ter um olhar mais completo, que eu falo que é quase uma medicina de família, porque você tem que entender que tudo isso são fatores de risco para o colaborador se lesionar. Você falar, por exemplo, para um colaborador que ele está endividado e ele está trabalhando, isso está afetando a cognição dele, está afetando a concentração dele. Então, eu tenho que ter esse olhar de falar, poxa, como é que está a vida dele? Como é que está a vida da família dele? Então, eu falo que você tem várias medicinas dentro da medicina do trabalho que são muito importantes. Falamos muito de acidentes, né, de mão, de cortes, lacerações. Eu estou falando também muito de ergonomia, né? Como é que eu estou vendo o local de trabalho dele? O colaborador me relata que ele tem uma dor no ombro. Eu fui lá ver como é que é o trabalho dele, se realmente essa máquina está lesionando o ombro dele, e eu posso conversar com o engenheiro de segurança, ou mesmo com as engenharias, planejamentos, para melhorar uma melhoria dessa máquina.
Então, ele tem que ter esse gosto pela operação, por linhas produtivas, se forem empresas fabris, se for em construção civil, ele tem que estar ali no campo. E também agora, como eu falei, assim, já nessa cadeira que eu tenho hoje, de gestão também, que é uma coisa que muitas faculdades de medicina não têm isso durante o curso. Então, você tem um olhar de gestão, de indicadores, de construção de programas, de impacto de programas na saúde e no bem-estar dos colaboradores, levantamento de dados. Então, eu diria que hoje esse é um pré-requisito mínimo para você ser um bom médico do trabalho, né? E o desafio é trabalhar muito prevenção, assim, trabalhar prevenção de acidentes, prevenção de doenças do trabalho ou não do trabalho, ter um olhar de gestão de conflitos, né? Como vocês disseram muito bem, você está de um lado o empregador e do outro lado o empregado. Então, você está no meio e você tem que saber gerir esse conflito, né? Entre aspas. Você tem que saber se comunicar bem com os dois perfis, desde o presidente da empresa até o operador. Então, eu falo que também a dinâmica, a Raquel sabe melhor do que eu, a dinâmica, quanto as leis mudam. Então, assim, você lê uma lei hoje, daqui a pouco teve uma alteração, teve um ajuste, então você tem que estar sempre atualizado, sempre buscando conhecimento e sempre buscando equilíbrio saúde versus produtividade, que eu acho que é um dos grandes desafios nosso como médico do trabalho, como se trabalhar com saúde do trabalhador, é de trabalhar a saúde versus a produtividade da empresa. Então, eu vejo que essa busca contínua por aperfeiçoamento, por cursos, por educação, e agora também muito falando de tecnologia, inteligência artificial no ambiente de trabalho. Então, acho que esses são, acho que, os grandes desafios que eu vejo hoje na medicina do trabalho, né, na saúde do trabalhador. Raquel, esse entendimento do ambiente de trabalho do colaborador e também o papel da empresa é importante também para o advogado especialista em direito do trabalho, né? Até para entender como vai buscar esse direito no momento em que o funcionário ficou afastado por um determinado acidente, se ele vai continuar naquele ambiente correndo riscos. Aí também entra muito o papel de vocês, advogados especialistas no direito do trabalho, entender isso, como o doutor falava, né? Esse contexto que envolve todo o trabalhador, se o trabalhador está endividado, enfim. Exato. Eu percebo esse olhar mais humano na fala do Dr. Felipe e assim, é um diferencial, na verdade, porque muitas empresas, elas não pensam assim, né? Elas não pensam no direito do trabalhador, no bem-estar do trabalhador. Mas eu vejo hoje muitas empresas buscando isso e acho que é um caminho novo aí que as empresas estão entendendo, que é isso que o doutor Felipe falou, muito bem falou. Porque o que acontece? Se você tem um ambiente salubre, né, para os seus funcionários, você aumenta a produtividade, os funcionários trabalham de forma mais feliz e com isso os lucros da empresa aumentam, você não tem essa questão de troca de funcionários. Então, o nosso desafio, eu acho que nós trabalhamos também na prevenção, não apenas na questão de atuar para defender tanto o empregado como o empregador, mas nós trabalhamos na prevenção, de forma que nós possamos orientar as empresas nesse sentido, de explicar para elas o que elas vêm fazendo para tornar aquele ambiente salubre, né, para ela tornar o ambiente mental daquele funcionário saudável, para que ele tenha vontade de trabalhar, para que ele possa voltar e render os frutos que a empresa precisa, né? Porque se você tem um ambiente de trabalho que você não é um ambiente ergonométrico, que você tem as condições de trabalho que exigem o trabalho, que você não trabalha com equipamentos de segurança, que você não fornece condições de alimentação, de saúde, e você não consegue proporcionar esse mínimo ao seu funcionário, você vai, consequentemente, ter um grande número de faltas, você vai ter uma troca de funcionários muito grande, e nesse meio tempo você perde em treinamento, porque o doutor falou muito bem com relação a estar no chão de fábrica, e quando você tem essa expertise, você sabe que o treinamento ele tem um custo muito alto para a empresa
E quando você tem esse turnover, de estar trocando sequencialmente esses empregados, você acaba tendo que treinar novamente. Então, requer tempo, requer custo, você não sabe como esse funcionário saiu da empresa, aí tem uma demanda muito grande trabalhista também, decorrência de tudo isso. Então, acho que este é um fator extremamente importante, você pensar muito no ambiente como um todo. A gente vai fazer um rápido intervalo e em seguida a gente volta a falar sobre essa questão de acidentes de trabalho. Vamos falar sobre a prevenção, sobre a CIPA e também sobre a saúde mental. A gente volta daqui a pouco, fique com a gente. Estamos de volta e nesta edição do Alesp em Pauta estamos falando sobre segurança no trabalho, como prevenir acidentes. Conversamos de forma remota com o doutor Felipe Monteiro Felício, médico do trabalho, e a doutora Raquel Fabiana Câmara Grieco, advogada especialista em direito do trabalho. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. Aqui na Alesp, nós temos a campanha Abril Verde, como eu falei no início do programa, que reforça a importância de ações para a saúde e segurança no trabalho. E é importante destacarmos que o trabalho das CIPAs, né? O que é a CIPA? São as comissões internas de prevenção de acidentes, também são previstas em lei para evitar essas situações e devem ser formadas pelos próprios funcionários e representantes dos empregadores. Na rede, aqui na nossa sede da Assembleia Legislativa do Estado, a Alesp, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais promoção à saúde, como eu falei, ela atua para conter situações de risco e oferecer um ambiente seguro aos funcionários. Como nós falávamos no primeiro bloco, a importância desse ambiente seguro dos funcionários e também cidadãos que visitam aqui o Palácio 9 de Julho. E eu já começo perguntando para o doutor e também para a Raquel, para a nossa doutora, o que são essas CIPAs, né? Como eu falei, são as comissões e o papel das CIPAs dentro de uma Alesp, a importância, ou dentro de uma organização, de uma outra organização, empresa. Doutor? Então, as CIPAs, né, eu falo que eles são os grandes parceiros nossos, assim, de nos auxiliarem. Eu falo que eles são os nossos olhos, principalmente assim, quando eu falo de empresas, eu estou falando de equipes de saúde pequenas. Sim. Então, nós não conseguimos atuar em todas as localidades. E aí você ter as CIPAs, né, que a gente chama os cipeiros, do nosso lado, e nós sempre falamos assim, eles também são as pessoas que trazem o olhar da operação para nós como profissionais de saúde. Quais são as dores, quais são as principais dificuldades. Então, assim, eu vejo a CIPA como um ponto fundamental quando estamos falando de saúde e segurança no ambiente de trabalho. Assim, são, como eu falei, são os nossos olhos, os nossos braços, as nossas pernas, principalmente quando nós falamos nas pontas, né, que nós chamamos, né, no contato junto aos colaboradores. E a importância, né, Raquel, da CIPA, do papel da CIPA. Eu gosto de falar aqui que na Alesp, por exemplo, a nossa CIPA, ela não presta só um serviço para o legislativo, como eu falei, todo um serviço técnico de medicina e segurança no trabalho, tem os bombeiros no local e também para os visitantes aqui do Palácio 9 de Julho, que a gente pode dizer que ninguém está livre de correr o risco ou de ter um acidente de trabalho, né? Sim, exatamente. A equipe da CIPA é extremamente importante em qualquer empresa, né? Ela serve, como bem disse o Felipe, para proteger as pessoas e ela identifica, né? Ela identifica possíveis problemas, tanto para o empregado quanto para o empregador, porque ela está no chão de fábrica, então ela consegue, ela tem um olhar, né, diferente, como o doutor falou, ele não pode estar no dia a dia, mas o cipeiro está nesse dia a dia e ele consegue orientar tanto os empregados quanto o empregador e dizer, olha, vamos mudar isso, vamos aumentar aqui, vamos diminuir ali.
dando direcionamento para a indústria, para que dentro desses parâmetros dele seja traçado um trabalho preventivo, né, de saúde para esses empregados. Então, a CIPA, ela tem a proteção também dentro da CLT, esses funcionários, inclusive, têm os benefícios deles, né, tem as garantias deles, justamente porque são personagens fundamentais dentro da indústria. Doutores, eu citei aqui que nós temos a CIPA na Alesp e também temos a campanha, né, do Abril Verde, como eu falei no início do programa, e queria perguntar para os senhores, vou começar perguntando para o doutor, a importância, né, de uma área de saúde nas empresas e de campanhas internas dentro dessas organizações para principalmente a prevenção dos acidentes, porque a gente sabe que tem toda uma proteção, tem uma legislação que defende o colaborador, que defende a empresa, mas antes de tudo ninguém quer ter um acidente de trabalho, né? Então por isso a importância da prevenção. Então, eu acho que quando nós falamos de saúde, né, do trabalhador, existe muito aquela assim, e tem muitas empresas, como a Raquel falou, né, poucas empresas fazem o investimento no a mais, né, então as pessoas falam assim, eu tenho medicina do trabalho, eu tenho saúde do trabalhador que me faz meu ASO, que faz meu exame admissional, periódico e demissional, e eu falo que isso é resumir muito uma área tão ampla, porque eu acho que a saúde ocupacional ela não pode ficar só como uma área de emissão de ASOs, né, de avaliação de saúde anual a cada 2 anos. Então, acho que ela tem um olhar maior, né, de acompanhamento da saúde do colaborador, porque, como eu disse, né, hoje eu passei no médico da empresa, mas pode ser que daqui a uma semana o colaborador tem, por exemplo, uma perda de um ente querido e a saúde dele mude completamente, até como vocês falaram, né, sobre saúde mental. Então, assim, a saúde mental dele pode se alterar, ele pode ter um diagnóstico de diabetes, um diagnóstico de pressão alta, e aí tem que ver como é que é o trabalho dele, como é que está o acompanhamento dele. E aí, falando muito de saúde e segurança, pensando em acidentes, é esse acompanhamento, né, do colaborador na parte de educação, na parte de prevenção, de direcionamento das melhores práticas. Eu acho que o time de saúde de uma empresa, ele também tem que ser uma equipe de educação, de educar os colaboradores, de ensinar o que tem que ser feito, o uso correto, por exemplo, de um equipamento de proteção individual, né? Por exemplo, uma fonoaudióloga ensinar sobre o uso correto de um EPI de proteção auditiva, uma ergonomista trabalhar postura correta para carregar um material. Então, nós também temos esse papel de educação dentro de uma empresa e de apoio e confiança, né? Eu acho que o importante de um trabalho, de uma área de saúde dentro de uma empresa, é ser uma área de confiança para o colaborador. Poxa, se eu tenho algum problema, se eu tenho alguma necessidade, eu posso buscar aquela área, porque ela vai me ajudar, né? E as campanhas, eu brinco, entre aspas, né? Eu falei há um tempo numa live, que eu acreditava muito em campanhas. Depois de um determinado momento, eu comecei a trabalhar muito com dados. Eu falei, talvez campanha não impacta tanto, mas a campanha hoje, com o meu olhar, ela impacta demais. Eu falo que você levar a conscientização da informação, né, informações corretas, porque a quantidade de informações que nós temos acesso hoje é muito grande. E saber qual é a informação correta e qual não é qual é a informação errada é o papel também nosso, como profissionais que trabalhamos com saúde, segurança ou direito trabalhista, de falar assim, olha, isso aqui é uma fake news, isso aqui não faz sentido, isso aqui... Então, acho que é um papel nosso muito importante e criar uma cultura, né, uma cultura de segurança, uma cultura de saúde, que eu acho que o mais difícil, falando em saúde e segurança, é criar uma cultura, é criar um engajamento, é a pessoa fazer o certo meio que sem pensar. Eu falo que é quase dirigir um automóvel, né, você dirige, você não fica pensando, tenho que pisar nesse pedal, tenho que pisar naquele... A segurança e a saúde, ela tem que se tornar meio que isso, um automatismo. Você fala, não, eu não vou por aqui porque aqui é um ambiente inseguro, eu não vou mexer nessa máquina porque ela está em manutenção. Então, acho que o grande desafio e a importância das campanhas, eu falo assim, a importância de falar sempre sobre esses temas está atrelado muito a isso, da pessoa até lembrar de você. Muitos colaboradores falam, nossa, eu lembro de você, Felipe, falando sobre esse tema para mim, e hoje eu tenho um cuidado maior no que eu faço. Então, acho que isso é muito importante. E até a importância das campanhas, né, Raquel? Porque tem muitas pessoas que acabam não tendo conhecimento de que passaram por um acidente de trabalho, né? Às vezes a pessoa tem uma dor por muito tempo e ela acaba não tendo um conhecimento determinado e ela acredita que, ou até mesmo, né, por fazer outras atividades, essa dor não está relacionada a
o esforço que ela faz, muitas vezes, sempre o mesmo esforço que acaba gerando um acidente de trabalho. E aí ela tem o direito de procurar um advogado, enfim, conversar com a empresa para ter os seus direitos trabalhistas assegurados. Exatamente. A palavra é prevenção e conscientização, como bem dito pelo Felipe, né? O que ocorre é que essas campanhas, elas com certeza, elas norteiam, né, esses trabalhadores. E é o que você falou, muitas vezes eles nem sabem que essa lesão existe. Eles acreditam que não, é por um motivo ou por outro. Mas, na realidade, até o LER, né, que é essa lesão por esse esforço repetitivo, muitas vezes os funcionários acabam entrando com uma ação trabalhista contra a empresa, porque eles sentem muita dor. E, na verdade, por medo de perder o emprego, muitas vezes eles deixam de relatar isso, tanto para o médico do trabalho, quanto para o próprio encarregado. E aí, essa dor, ela vai aumentando com o tempo, né? O Felipe bem sabe, e de repente a pessoa não tem o amparo da empresa, né? Não tem um médico que tem esse lado humano, então esse médico não é contratado da empresa, ele é uma pessoa terceirizada, e o trabalho dele é apenas orientá-lo e dizer muitas vezes, não, isso daqui, toma aqui um anti-inflamatório, que é uma solução paliativa, e acaba não resolvendo o problema do funcionário, que continua trabalhando nessa condição, né, que vai desgastando cada vez mais a sua saúde, né, e não apenas a saúde do corpo, mas a saúde mental, né, porque você vai ficando tão desgastado que você não quer voltar ao trabalho, e por outro lado você tem aquela pressão, porque você tem contas para pagar, né, todos nós temos. Então, essa é uma questão extremamente importante, a questão da conscientização, da participação da CIPA, da orientação nesse sentido, porque pode prevenir muitas doenças, né? Então, esse olhar mais clínico, esse olhar mais humano para o trabalhador, trabalhar nessa proteção, eu acho que faz toda a diferença, e é o que nós devemos buscar em todas as áreas, não apenas na indústria, mas no comércio, em todas as áreas. E eu parabenizo a Alesp aí pelo trabalho da CIPA de vocês, porque é um trabalho extremamente importante. Doutora, quando a senhora citou a questão da saúde mental, o doutor Felipe já tinha citado também, e eu já tinha falado no primeiro bloco, não tem como a gente não destacar, né, a importância da saúde mental, porque ela interfere totalmente na qualidade de vida e também no trabalho, né? A pessoa com a saúde mental afetada de alguma maneira, ela não vai render, não vai apresentar o resultado que ela deveria normalmente apresentar para essa empresa. A saúde mental, como é que... Eu vou começar pelo doutor Felipe e depois com a senhora. Como é que está sendo trabalhado, doutor, na medicina do trabalho, essa questão da saúde mental? Porque a gente sabe que tem muitos casos que o ambiente de trabalho acaba afetando a saúde mental e, consequentemente, a saúde física. A saúde mental já é considerada, ou sempre foi considerada, um acidente de trabalho quando é perceptível que esse funcionário mentalmente foi afetado pelo ambiente que ele está, pelas condições muitas vezes insalubres, enfim, desse ambiente de trabalho? Então, saúde mental, né, a gente fala que é um tema muito complexo, né? Nós estamos falando, que a literatura fala muito para nós, que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, um país também com o maior número de casos de depressão, e voltando sempre ao contexto do Brasil, ser um país de subnotificação de doenças. Então, como você bem disse, né, esse excesso de cobranças, eu bati a meta, eu tenho que superar a minha meta, então essa cobrança de cada vez mais ser mais produtivo, essa quantidade de informações que nós estamos expostos diariamente, né, via redes sociais, toda hora. Eu falo que o conhecimento na área de saúde, ele dobra no intervalo menor de um ano. Então, hoje, uma pessoa, em 2, 3 dias, ela adquire o conhecimento de uma pessoa na vida toda durante a Idade Média. Nossos celulares, hoje, têm mais tecnologia do que muitos computadores que levaram o homem para a Lua. Então, olha a quantidade de informações e cobranças e demandas que nós temos no nosso dia a dia. Isso que eu não estou nem falando da vida pessoal, né? Porque aí eu falo que as pessoas têm mais de um emprego, porque aí tem trabalho em casa, tem cobranças de casa, tem demandas em casa. Então, assim, tudo isso acaba afetando a saúde mental de uma pessoa. E hoje, cada vez mais, eu vejo as empresas investindo nisso, mas algumas empresas estão investindo de maneira errada. Como eu disse, hoje eu tenho um trabalho, eu sou um gerente de saúde e de bem-estar. Então, eu tenho que olhar
como eu falei, a experiência do colaborador ao longo da vivência dele dentro da empresa. Então, um dos olhares nossos, um dos pilares de trabalho nosso é saúde mental. É entender, poxa, por que as pessoas estão adoecendo em relação à saúde mental? Está atrelado ao trabalho? Está atrelado à liderança direta dela? Porque muitas vezes não é, eu falo assim, não é a marca, não é aquela empresa. Tá? Muitas vezes, eu lembro que eu li um artigo que ele falava que 80% das pessoas que pediam demissão e estava atrelada à saúde mental era pelo líder direto, não era pela empresa. Então, como são esses líderes diretos? Esses líderes diretos estão sendo treinados para lidar com colaboradores, com gerações diferentes. Então, eu acho que sim, nós podemos classificar como transtorno de saúde mental como uma doença do trabalho. E assim, existem profissões que têm uma maior suscetibilidade a transtornos de saúde mental, né? Por exemplo, policiais, inclusive profissionais de saúde, por todos os riscos, por contato com pessoas, por demandas excessivas de trabalho, cargas horárias excessivas. Então, sim, existe esse risco e tem que ser feito, como a Raquel explicou, todo o processo de classificação de um acidente de trabalho. E, como eu falei, cabe a nós, e aí eu falo nós profissionais de saúde, mas eu digo cada um dentro de uma empresa, de tentar trabalhar essa promoção de um ambiente saudável. Então, isso, assim, eu falo que desde a atitude simples, né, daquele assim, eu vou mandar uma mensagem para o meu colaborador 9 horas da noite, mas, poxa, 9 horas da noite pode ser que ele está com a filha, com o filho, ele está descansando e, de repente, o celular dele vibra e ele vê o chefe dele que mandou a mensagem. Será que precisava mandar uma mensagem 9 horas da noite? Poderia mandar no dia seguinte? Sim. Então, desde coisas simples até coisas mais complexas. Será que nós não conseguimos ter uma produtividade, o que a gente fala, né, uma alta performance, uma alta entrega, mas num ambiente saudável? Então, acho que isso é muito importante, como eu falei, desde capacitação de líderes, de trabalhar muito esse equilíbrio de vida pessoal e profissional, né? Eu tenho que me dedicar ao meu trabalho, mas eu tenho que também ter um tempo livre para mim. Eu falei, de cuidar da minha saúde emocional, de cuidar da minha saúde mental. E também fornecer subsídios para as pessoas que estiverem adoecidas poderem tratar. Então, desde fornecimento de psicólogos, psiquiatras, como a Raquel falou, ter um plano de saúde. Então, acho que tudo isso são ferramentas que você vai trabalhando o tema de saúde mental. E são orientações, né, doutor, para essas equipes de saúde das empresas de como se preparar para trabalhar a prevenção, porque é como nós falávamos, tem que trabalhar a prevenção. Raquel, como que você tem visto essa questão da saúde mental com as pessoas que chegam para você buscando os seus direitos? A gente sabe que hoje, embora o país ainda trabalhe muito pouco com essa questão que o doutor falava, tem essa subnotificação, mas a gente sabe, por conhecimentos de conversas, enfim, de muitas pessoas que têm se afastado dos trabalhos, acidentes de trabalho devido a uma doença mental, saúde mental, depressão, enfim, algo relacionado à questão da saúde mental mesmo. Sim, o direito, ele evolui, assim como a medicina e tantas outras profissões, evolui diariamente, né? Após a pandemia, nós tivemos aí uma grande evolução no direito do trabalho e acredito que em toda a nossa sociedade. Mas o que ocorre, especialmente na questão da saúde mental, é que é sim considerada um acidente de trabalho, mas o nosso grande desafio é identificar isso e conseguir provar, né, para a justiça que sim, aquela pessoa está doente e inclusive, assim, é um trabalho de muita parceria, de muita construção. Nós temos casos que envolvem grandes corporações, como nós temos também de pequenas e médias, e assim, quanto menor a empresa, mais difícil fica para o profissional provar que ele está, sim, com uma doença mental que foi causada dentro desse ambiente de trabalho, porque atualmente nós vemos muitos casos de doenças psicológicas nos ambientes de trabalho, né? E nós podemos citar exemplos, especialmente de bancos, instituições financeiras, áreas comerciais, telemarketing, que tem uma meta muito alta e a partir dessa meta tem uma meta ainda maior e assim, não tem o devido treinamento, não tem análise de ambiente, né, um ambiente corporativo saudável, então isso acaba submetendo esse funcionário não apenas na questão de relacionamento, que também é um ponto extremamente importante, né,
o treinamento desse líder que pode cuidar dessa pessoa, ou ele pode agravar ainda mais essa condição dessa pessoa, né? Então, tudo isso evolui para quadros sérios de depressão, de tentativas de suicídio, tem a questão de estresse extremo, tem a questão da síndrome de Burnout, até Felipe me corrige se eu estiver falando errado, mas assim, são lesões, né, mentais que acabam levando uma pessoa a crises e, assim, ela está doente, mas não é possível comprovar fisicamente. Então, é um grande desafio você provar isso, né? Porque hoje em dia, dentro do direito, uma pessoa que toma um remédio para ansiedade, que toma qualquer outro tipo de remédio de uso controlado, para a justiça ela não está doente. Então, assim, para que você prove, você depende de muitos fatores. Então, é claro que você tem médicos do trabalho que tem essa conscientização, que é a atuação do Felipe, mas existem outros que eles são terceirizados, isso acaba dificultando bastante a vida do trabalhador. E essa questão da saúde mental é muito importante a gente destacar, né, doutora e doutor, porque principalmente para quem trabalha com construção civil, esses trabalhadores mais braçais, se eles estão, acredito eu, né, não tenho experiência em medicina, o senhor pode me corrigir se eu estiver errada na colocação, mas se eles estão com a saúde mental afetada, em algum momento eles podem manusear uma máquina de uma maneira que pode machucar a mão, machucar o braço, ou até mesmo, vou citar um exemplo aqui para o nosso telespectador da TV e da internet entender uma forma mais fácil. Ele está segurando um tijolo ou um concreto ali, a saúde mental afetada, tem um desequilíbrio naquele momento, deixa cair no pé, tem uma lesão, uma fratura no pé, isso piora ainda mais esse quadro, né, doutor? Exatamente. É assim, é o que você falou, né? É a busca da prevenção. Então, assim, poxa, um colaborador com transtorno de saúde mental, o que nós estamos preocupados, além da patologia em si? Com a cognição dele, com o poder de concentração dele, com ele estar ali concentrado para ele não se machucar. Então, nós temos que avaliar essa parte cognitiva dele. Por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, nós temos uma avaliação de cognição de alguns cargos, que o colaborador faz diariamente essa avaliação. E aí, depois que ele faz essa avaliação e o sistema sinaliza para nós que que a cognição dele não está ideal para ele trabalhar, ele questiona se o colaborador tem noção de qual seria a causa. E aí, muitas vezes, a causa é dor, muitas vezes a causa é sono, muitas vezes a causa é endividamento. Então, assim, a pessoa está endividada, como é que está a saúde mental dela? Como é que está a concentração dela no local de trabalho? Ela tem um ente querido que está adoecido, que está no hospital, como é que ele vai conseguir se concentrar? Além do efeito da medicação, muitas vezes as medicações psicotrópicas, né, para tratamento de transtorno de saúde mental, elas causam sonolência, elas causam lentidão de raciocínio. Então, assim, dependendo do trabalho que a pessoa fizer, como você falou, né, na construção civil, trabalhando em altura, ele não pode trabalhar em altura se ele fizer uso de alguma medicação que pode colocar a vida dele em risco, né? A vida sempre é o valor mais importante para nós. Então, o quanto a saúde mental impacta, tanto que dentro da ergonomia, quando a gente fala ergonomia, a gente sempre pensa assim, ergonomia é postura, ergonomia é melhorar o trabalho na parte física, existe a ergonomia cognitiva, que é trabalhar muito mais memorizações, cognição, então, como eu falei, assim, a capacidade da pessoa de se concentrar, de entregar o seu trabalho sem impulsividade, sem colocar a vida dele e do próximo em risco. Então, a saúde ocupacional, ela já começou a ver um grande valor nisso, as próprias empresas veem um grande valor nisso, né? Algumas empresas, como a Raquel falou, infelizmente a área de saúde ocupacional muitas vezes é um médico terceiro que trabalha numa clínica que sequer tem noção do local de trabalho, por isso que eu falo que a importância, mas eu estou trabalhando na clínica, eu tenho que saber como é que é o trabalho do colaborador. Sim, conversa com ele, pergunta para ele, eu falo que faça uma consulta médica mesmo com ele, assim, de perguntar como é que é o trabalho dele, como é que é a rotina dele, até para você entender e ter um diagnóstico mais assertivo. Então, assim, saúde mental, eu sou suspeito, eu gosto muito do tema, vejo um valor muito grande, eu acho que impacta, como eu falei, em todos os aspectos, impacta em saúde física, porque muitas vezes a pessoa
tem uma determinada doença crônica e isso impacta a saúde mental dele. Então, realmente é um desafio, mas como nós conversamos durante todo esse bate-papo, é muita prevenção. Poxa, o que eu posso fazer para prevenir um transtorno de saúde mental? Qual que é o meu papel como empresa, o meu papel como médico do trabalho para tentar mitigar esse risco? Acho que isso é o papel fundamental de todos nós. Doutora Raquel e doutor Felipe, infelizmente estamos nos encaminhando para os minutos finais do programa e não tenho como encerrar sem perguntar para a doutora Raquel, pedir, né, a orientação para a doutora, porque a gente sabe muito bem que existe uma legislação que defende o trabalhador, o colaborador, que também defende a empresa, a gente nunca pode esquecer isso, mas que nesse caso, quando a gente fala em acidente de trabalho, é importante os colaboradores terem claro na cabeça, e a empresa também, né, Raquel, e o doutor também pode colaborar com essa finalização, esse fechamento do programa de hoje, de que não adianta, se a pessoa teve um acidente de trabalho ou tem uma dor, ela ficar trabalhando com esse medo que a gente tem muitas vezes em perder o trabalho, porque isso acaba prejudicando a nossa saúde e, consequentemente, também a empresa, né, Raquel? Exatamente. Nós sempre orientamos, quando um trabalhador nos procura, nós sempre orientamos que ele deve sempre procurar ajuda do médico do trabalho, caso tenha. Caso não, que ele procure o superior imediato. Caso ele sofra um acidente, ele primeiro deve ser socorrido. Depois nós pedimos que ele comunique à empresa para que seja emitido o CAT, porque é muito importante que tenha a emissão desse comunicado, até para que a gente crie elementos, né, para melhorar a condição do trabalhador, que nós temos uma média de 689 mil acidentes por ano no Brasil. Então, é um número alarmante e nós devemos cuidar desses números para que eles diminuam. Então, eu acho que a prevenção é muito importante. Com relação à orientação às pessoas, eu sempre digo para as pessoas que nos procuram no escritório, olha, você vai ao médico, peça um relatório, além dos exames, peça um relatório, porque mesmo que não seja o médico do trabalho, você tendo esse relatório, nós podemos entrar com um pedido de acidente de trabalho, ou nós podemos pedir um auxílio-doença, ou nós podemos entrar com um pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, caso seja um caso permanente de incapacitação. Mas tudo isso depende de um conjunto probatório, depende desse relatório, dos exames. A gente sabe que não pode ser qualquer laudo. Então, assim, nós pedimos que ele procure ajuda, que ele não tenha medo, porque isso só vai piorar a situação dele dentro da corporação e para o próprio futuro dele, né? E é importante, né, doutor, para a gente finalizar, a prevenção e, se acontecer de ter um acidente de trabalho, orientação e conversa com o médico. Exatamente, eu acho que a prevenção foi o grande tema aqui, né, de falarmos muito sobre prevenir. É aquela frase antiga, mas que funciona, né, no caso, melhor prevenir do que remediar. Então, acho que trabalhar a prevenção e sim, poxa, estou sentindo uma dor, estou achando alguma coisa estranha, procure o médico, como a Raquel falou, né, procure, se não tem um médico da empresa, procure um médico externo e sinalize para a empresa. Eu acho que isso é muito importante até para a empresa poder verificar que tem pontos a se melhorar, porque se nós não sinalizarmos que existe um problema, a empresa não vai acabar corrigindo aquele problema ou buscando um ajuste daquele problema. Então, eu falo isso muito com meus colaboradores, assim, entre em contato com o time de saúde, entre em contato com seus gestores, sinalize pontos de melhoria, se preocupar com melhorar a empresa, você está preocupado com a empresa. Então, assim, você não está indo contra a empresa, você está indo a favor da empresa. Olha, aqui eu vejo um processo de melhoria, porque as pessoas estão se machucando, porque eu estou com dor. Então, acho que trabalhar a prevenção e conversas francas e abertas é muito importante quando a gente fala de acidente de trabalho. Essa edição do Alesp em Pauta, falamos, né, sobre a segurança no trabalho, como prevenir os acidentes, demos exemplos, falamos da CIPA aqui da Alesp, que tem um papel tão importante, e para isso contamos com a colaboração, né, de forma remota, do Dr. Felipe Monteiro Felício, médico do trabalho, e também da doutora Raquel Fabiana Câmara Grieco, advogada especialista em direito trabalhista. Muito obrigada pelas presenças.
Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima. E obrigada também a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Nos vemos na programação da Rede Alesp. Até a próxima. Tchau.